pessoal, nosso encontro semanal aqui na TV Web Câmara acontece mais uma vez e hoje o assunto é de interesse de todos. Afinal de contas, nós estamos falando do jurídico da Câmara de Caruaru, um dos setores mais importantes da casa, porque todas as semanas temos projetos de lei, requerimentos, indicações, enfim, e tudo passa pelo jurídico da Câmara. Estou aqui com os dois advogados que fazem esses pareceres, que emitem esses pareceres, que também ajudam os vereadores no cotidiano da casa. João Américo e também Anderson Melo. Doutor João aqui, a caráter, veio, parece que está inclusive na sessão da Câmara Municipal, veio inclusive aqui todo, como os advogados costumam andar. Tanta formalidade, doutor João? Bem-vindo ao Câmara Entrevista. Bem-vindo, Mário. Agradeço a gentileza do convite, parabenizar pela iniciativa do programa, dizer que é uma honra participar desse programa, contribuir pela transparência da casa, para dar mais acesso e informação à população. Dizer também que é uma alegria muito grande dividir esse momento com o Anderson, que é um servidor muito valoroso da casa, que desempenha uma função essencial e que tem uma colaboração efetiva nos destinos dos projetos de lei e, consequentemente, na qualidade das leis que são produzidas aqui em Caruaru. O doutor Anderson não está tão elegante como o doutor João Américo, mas conhece leis tanto quanto ele. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e, assim, para participar realmente e para mostrar um pouco do que a gente colabora nessa questão da formação e da apreciação dos projetos que chegam ao Legislativo. Eu tenho aqui o nosso norte, que é o doutor João, que é o nosso consultor jurídico, e temos, ao longo desses quase 3 anos, doutor João, desempenhando um trabalho, e eu creio que nós estamos sendo bem sucedidos nessa questão. Como é o relacionamento de vocês com o corpo jurídico dos gabinetes e também com todo o setor jurídico da casa? Eu vejo como uma grande estrutura, que realmente estamos todos dispostos a promover o bem da cidade de Caruaru. Então, ao longo desses 3 anos que nós estamos na consultoria jurídica, nunca nos veio um projeto que não tivesse como um fator primordial o bem-estar do povo de Caruaru. Então, são ações que se juntam em prol de um movimento para que melhore a cidade. Se vai para frente ou não, realmente, só o trâmite legislativo que vai, mas sempre que a assessoria jurídica do vereador procura a consultoria jurídica da casa, as portas estão abertas e o relacionamento é sempre muito bom. Doutor João, vocês fazem um trabalho que não aparece muito do ponto de vista externo, mas é importante esclarecer para a população que todos os projetos que são votados, as indicações, tudo passa pelo jurídico da casa. Como é que funciona essa questão das comissões, da participação de vocês nas comissões e nas elaborações dos pareceres? Só para você entender, me permite uma digressão, Mário, porque aqui em Caruaru nós temos o maior centro jurídico do interior do Pernambuco. Verdade. Então nós temos aqui 3 faculdades de direito, 2 varas especializadas só em direito público, 2 promotorias especializadas só em direito público, e a gente tem muito orgulho de dizer que os projetos de lei da Câmara de Vereadores hoje não são objetos de impugnação judicial por conta do trabalho que é feito por um número muito grande de pessoas. Anderson, doutora Marcela, doutora Ariane e um corpo de estagiárias muito qualificadas e engajadas é que dão toda a condução desse sentido. Então, como é que funciona? O vereador apresenta o projeto de lei. E esse projeto de lei ele é submetido à apreciação das comissões. E a comissão... Aí varia, de acordo com a demanda do projeto. Pode ir para a comissão de finanças, a comissão, e aí vai variando de acordo com a natureza do projeto, digamos assim. Perfeito. Você colocou um mote muito importante, Mário. Ou seja, a natureza do projeto de lei é que vai definir a comissão que ele vai ser submetida. Mas a comissão, digamos, a comissão mãe, a comissão que todo projeto tem que passar é a comissão de redações de leis. E é nessa comissão onde há o protagonismo essencial do jurídico da casa, porque é avaliada a legitimidade, ou seja, o vereador que apresentou o projeto de lei efetivamente pode, ou só quem pode é o prefeito. É avaliado critérios. Essa legislação é legislação estadual, federal ou é municipal? É analisado, gera impacto econômico ou não gera, que também é outra discussão. Então, o jurídico desempenha esse papel fundamental e a gente nota que o trabalho do jurídico é efetivo na medida, como eu já disse e repeti, na medida em que os projetos de lei da Câmara não são objetos de ações judiciais.
Porque você imagina, a Câmara de Vereadores faz um projeto de lei e ela pode ser objeto tanto de apreciação judicial, impugnando a legitimidade e a qualidade da lei, como também ela pode ser objeto de veto, que também não ocorre. A gente busca muito essa sintonia, ou seja, então o jurídico é a esponja entre os cristais, e aí quando a gente coloca o algodão entre os cristais é justamente para que não tenha nenhuma discussão da lei, nem com o judiciário e nem com o executivo. E a gente tem muito essa noção e essa responsabilidade aqui na casa. Essa questão envolvendo o trâmite dos projetos aqui na Câmara, Anderson, eu queria perguntar a vocês para tirar dúvidas. Esse programa tem esse objetivo de tirar dúvidas, principalmente dos eleitores de Caruaru e dos nossos espectadores aqui da TV Web. Como é que funciona a questão de projeto vindo da Prefeitura? Porque a gente falou muito aqui do projeto que tramita aqui dentro da casa. É o projeto que vem dos vereadores. Como é que funciona o trâmite vindo do Executivo para aqui para casa? O projeto ele vem do Executivo, né? Normalmente ele acompanha a mensagem, a justificativa. Os projetos do Executivo normalmente tratam de orçamento, então eles vêm com a questão da dotação orçamentária, da previsão orçamentária. É recebido pelo nosso sistema, que é o SAPEB. Realmente foi uma revolução dentro dessa casa, porque eu acompanhei essa transição do papel para o digital, então eu sei o quanto isso foi memorável para Caruaru em termos de acessibilidade e transparência, como também pela questão do meio ambiente. E economia também, né? Economia Você pode imprimir, né, um monte de papel. Salvo engano, 500 resmas por mês eram utilizadas nesta casa. Hoje, às vezes, salvo engano, mas hoje o número é extremamente reduzido. Aí esse projeto chega, é lido em plenário, é recebido. Após o presidente ler, ele encaminha para a Comissão de Legislação e Redação de Leis, que faz esse papel, né? Essa comissão conta com vocês, com o jurídico e também com 3 vereadores, né? Isso. Os vereadores, presidentes das comissões, eles solicitam o apoio da consultoria jurídica, previsto regimentalmente, e nós damos esse suporte jurídico para que eles decidam da melhor forma. Nosso parecer é opinativo e não vinculante. Então nós oferecemos, dentro de um estudo, de uma análise que nós fizemos, o que seria mais adequado para aquela situação posta. Apresentamos aos vereadores em comissão e a partir daí o vereador relator estuda também o projeto e delibera se segue o parecer, se não segue, se oferece emendas. Aí a partir daí tem toda realmente uma construção em cima de um projeto de lei. Agora, uma coisa que a gente também aproveita o momento para esclarecer, doutor João, alguns projetos que os vereadores não têm autonomia, principalmente aqueles que envolvem dotação financeira. Como é que isso funciona na prática? Porque eu vejo muita gente falando, mas rapaz, esse projeto poderia vir de vereador, o vereador diz, olha, a gente não pode legislar nesse tipo de situação. Queria que o senhor explicasse de uma forma bem didática, né, o senhor? Vocês estão falando aqui de uma forma bem didática para a população entender por que alguns projetos os vereadores podem apresentar e outros eles não podem. Existe uma regra de ouro, Marco, que na apresentação de projetos de autoria dos vereadores, que passa necessariamente pelo seguinte conceito: um projeto de lei que gera impacto financeiro não pode ser submetido à apreciação, não pode ser submetido à legitimidade do vereador. O vereador não tem a condição de apresentar projeto que apresenta impacto financeiro. Então, porque a dotação orçamentária é que dá o mote de toda a estrutura financeira e econômica do município. Então, se um projeto de um vereador apresenta despesa que não é prevista em uma dotação orçamentária anteriormente, né, colocada, é justamente por conta disso que existe um impeditivo, um critério impeditivo de não se colocar essa questão. Então, se o vereador apresenta um projeto de lei para a construção de determinada demanda em determinada localidade, um hospital, uma creche, um asfalto, a aplicação de lâmpadas de LED, se for um projeto de lei do vereador, não caberia a ele fazer por conta justamente dessa questão de dotação orçamentária. Mas ao vereador, ele tem um instrumento muito forte e importante, que seria o requerimento. O requerimento é um instrumento colocado nesse modelo de proposição, porque a gente tem requerimentos, indicações e projetos de lei. No requerimento é justamente quando o vereador apresenta ao executivo, que é quem cabe executar efetivamente, e por conta também desse modelo constitucional que foi adotado no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, e aí dividindo os dois para executivo e legislativo, cabe ao executivo executar, fazer obras, financiamento indicado para onde vai o dinheiro. Então,
O instrumento do vereador é o requerimento, e a gente nota muito isso, Mário Flávio, que o que está acontecendo aqui em Caruaru é que o executivo está atendendo às demandas realizadas por meio de requerimento. Então os vereadores fazem requerimentos para construção, obras ou serviços na sua comunidade, e o executivo vai atender de acordo com o requerimento que é apresentado pelo vereador, porque o vereador tem a sensibilidade de estar lá junto na comunidade. Agora, nessa história aí dos requerimentos, das indicações, as indicações são para órgãos estaduais e federais, né? Os requerimentos para órgãos municipais. E quando o vereador apresenta um projeto, doutor Anderson, que vocês, de repente, têm que emitir um parecer contrário, né? Como é que vocês conversam com os vereadores? Vocês chamam eles ao vereador? Isso aqui é inconstitucional, porque às vezes alguns projetos chegam e tem um tom um pouco polêmico e o vereador de início não entende. E aí depois é que quando vocês emitem os pareceres é que ele se convence. Como é que se dá essa conversa com os vereadores para evitar atritos, digamos assim, entre o jurídico e os parlamentares? Mário, é engraçado que nós, ao longo desses anos, nós construímos com os vereadores, tanto dessa legislatura que nós estamos acompanhando, quanto da legislatura anterior, uma relação muito boa. E eu posso dizer que é realmente uma relação que beira a questão realmente do companheirismo. Ou seja, sempre que nós adentramos na casa de referência, nós não estamos aqui para atrapalhar, né? Nós estamos aqui para que ele possa exercer o mandato da melhor forma possível. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido de uma forma tão bacana que hoje em dia, quando necessário apresentar um parecer desfavorável, nós temos essa possibilidade de chegar ao vereador autor e conversarmos com ele sobre esse fato. E hoje, dentro dessa história que nós estamos construindo, nós não temos mais tanta resistência. Lógico que o debate, e principalmente o debate jurídico, sempre tem um a favor, um contra, mas nós conseguimos realmente manter uma harmonia tanto da equipe como do vereador para que os trabalhos da casa realmente não venham a ser atrapalhados por questões inconstitucionais. Não, a gente consegue que faça, pelo menos com a legalidade mais favorável aos projetos. Agora, como é que vocês fazem, doutor João? Por exemplo, a Câmara tem as comissões, vamos para a Comissão de Leis. Lá o presidente é o presbítero Andrei e os membros da comissão, Daniel Lula Finuzola, e também tem o Pierson Leite. Então são esses 3 vereadores. Aí vocês emitem os pareceres, esses vereadores vão assinar os pareceres ou não. E como é que funciona no caso quando há divergência na comissão? Como é que eles procedem? Como é o procedimento de praxe aqui na Câmara Municipal de acordo com o regimento da casa? A divergência pode nascer porque são 3 os membros. E aí, havendo aprovação, digamos, pela unanimidade, o projeto vai a plenário. A aprovação com voto contrário, aí aquele voto vai fazer parte do projeto de lei, ou seja, pela maioria, 2 votos a favor do projeto de lei e 1 contra. Aí esse voto contra ele vai fazer parte do projeto de lei e vai ser submetido ao escrutínio político. Porque é bom dizer que na comissão de redação de leis, a análise é eminentemente técnica e jurídica. No caso do corpo jurídico da Câmara. O corpo jurídico da Câmara. E o parecer é emitido sobre essa perspectiva, a perspectiva jurídica, nunca sobre a perspectiva política, se o projeto de lei serve ao interesse público, ou se haveria outra escolha mais razoável do que aquela. Vocês analisam a constitucionalidade do projeto. Mas não só a constitucionalidade, se o projeto de lei também tem critérios de regimentalidade, ou seja, se o regimento foi respeitado, se o projeto se coaduna, respeita ou está em conformidade com a lei orgânica do município. E se o projeto de lei respeita uma hierarquia legislativa, lei federal, ou seja, se já existe lei tratando sobre aquele tema, se já existe lei estadual tratando sobre aquele tema, ou se já existe legislação, inclusive municipal, se não vai colidir com a legislação já existente. Então a análise jurídica é feita sempre sobre essa perspectiva. Então, submetendo a apreciação da comissão, o que é que acontece? Os vereadores analisam sobre a perspectiva jurídica, com as ressalvas necessárias. Nós sempre fazemos a ressalva que não há interesse nenhum da Câmara de Vereadores diminuir o protagonismo do vereador. Agora acontece que o modelo constitucional adotado no Brasil tornou a competência para legislar do vereador muito restrita. Então, ou seja, o vereador não pode legislar sobre questões, como eu já coloquei, de impacto financeiro, serviço público.
Ou seja, o serviço público é prestado pelo município. Então, se o serviço público é prestado pelo município, efetivamente competiria, a depender do caso concreto, só o município legislar sobre aquele serviço. Ou seja, se você vai incluir um serviço ou não. Atividades administrativas, licenças, alvarás. Então, todas essas atividades são ligadas ao executivo. E aí não caberia também a limitação. Então, por conta de toda essa estrutura legislativa que vem muito antiga, desde o Império, desde o Brasil Império, passando pelo nascimento da República, o legislador, o vereador tem à sua disposição muita pouca margem para manobrar. Então, quando se coloca a posição do vereador, ele se dá muito mais no plano da fiscalização e dos requerimentos, a fim de melhorar efetivamente o serviço. Mas a gente tem projetos aqui que são muito importantes, mas às vezes eles não superam, porque ferem justamente isso, a constitucionalidade, a regimentalidade e principalmente a lei orgânica. Uma coisa curiosa, assim, que às vezes as pessoas não entendem também, até porque são documentos que são parecidos, mas não necessariamente são iguais. O regimento interno da Câmara e a lei orgânica do município, né? São duas situações diferentes, são dois documentos diferentes, mas isso requer um conhecimento a mais, não só de vocês, como também dos próprios vereadores, né? Porque às vezes um projeto ele pode até não ferir o regimento, mas aí vem a lei orgânica e de repente não atende, né? É uma situação bem... São dois documentos parecidos, mas não são iguais, né? São os dois principais documentos republicanos do município de Caruaru: a lei orgânica e o regimento da casa. O regimento já diz, é o regimento interno, então é dessa porta para dentro. Os vereadores, tanto por questões de ética como por questões de competência de organização e funcionamento, seguem o regimento. A lei orgânica estrutura todo o município. As funções básicas da separação é essa, só que tem outros fatores, por exemplo, questões de quórum para você alterar um regimento, é diferente de um quórum para você alterar uma lei orgânica. As matérias que são tratadas na lei orgânica são totalmente diferentes da matéria que é tratada no regimento. E esses dois documentos eles estão acessíveis aos cidadãos de Caruaru. Então, se acessar o SAPL, você vai ter acesso a essa documentação, que eu creio que todo caruaruense deveria conhecer, porque realmente faz parte e, a depender da situação, insere-se na vida cotidiana, e as demais leis também elas estão totalmente disponíveis. Tem uma situação, só que comentar também sobre essa situação? Eu acho que Anderson foi muito, né, proeficiente no sentido de ter colocado essa posição. Essa questão envolvendo também, doutor João, as votações no plenário. Muitas vezes, né, a gente acaba assistindo a TV Câmara, o próprio STF, né, que está em evidência, muitas votações importantes, inclusive, né, uma deve ser muito polêmica nos próximos dias aí, diz respeito à questão da condenação em segunda instância, né? Mas a gente tem uma frase, né, que é colocada, o plenário é soberano, né? O que significa isso? Significa que as questões omissas são definidas pelo plenário, ou seja, omissão no regimento interno. Há uma possibilidade de o plenário definir. E entendendo que essa casa é uma casa de colegiado, que aqui a maioria deve prevalecer, como é uma casa democrática, é que essa posição do colegiado em questões que o regimento ou a lei orgânica não prevê, podem ter impacto jurídico, ou seja, se o colegiado, se o conjunto de vereadores decidirem por uma regra que é omissa, que não tem previsibilidade expressa na lei orgânica do município, vão acabar criando uma possibilidade normativa por essa vontade do plenário, ou seja, a soberania, a conjunção das vontades dos vereadores também produz efeitos normativos e legais que devem ser seguidos pelo jurídico e pelo conjunto dos vereadores. E aí não tem problema, por exemplo, de incorrer em inconstitucionalidade, né? São nos casos omissos. Omissos e que tem uma correlação com a demanda e que não criem, que não inovem do ponto de vista legislativo a criar um conflito contra a norma. Então seria nesse sentido que a soberania do plenário, a soberania do plenário prevaleceria nessa omissão. Porque a regra geral é o seguinte, segue-se o que está previsto no regimento. Então não se tem previsão, o plenário é soberano. No programa anterior, doutor Anderson, a gente falou aqui de uma situação simples na vida de muita gente, mas que às vezes as pessoas elas acham que é uma bobagem. Nome de rua. Tudo tem que passar aqui na Câmara Municipal, né? Por exemplo, um loteamento que é criado, um bairro que foi criado, foi planejado, todos os nomes de ruas eles devem passar pela Câmara, inclusive os pareceres
eles são aprovados aqui na casa. E como é que vocês conseguem, por exemplo, não repetir o nome de uma rua, né? Como é que é feito esse parecer para que ele seja votado aqui na Câmara Municipal, no plenário? A questão do nome de rua, muitas vezes o público às vezes discute, não, mas vota tanto o nome de rua. Mas o nome de rua é uma questão muito específica de cidadania, porque com o nome de sua rua você consegue identificá-la, você consegue ter um CEP, você consegue disponibilizar para os órgãos públicos o endereço onde você pode ser encontrado. Eu achava isso uma bobagem, até eu ir fazer um trabalho de jornalismo lá no Alto Moura. E toda a comunidade do Alto Moura recebia a correspondência numa única caixa postal que ficava na Associação dos Moradores. Aí o cidadão tinha que sair da casa dele, ir para a associação. E aí a gente viu a importância. Aí foi que eu entendi a importância de ter uma rua ter seu nome. É como se fosse uma certidão de nascimento dos bairros. E as possibilidades para o cidadão que trabalha, que depende desse CEP, são infinitas. Aí voltando à sua pergunta, nós temos uma parceria com o Cadastro Imobiliário. E esse Cadastro Imobiliário pertence à Prefeitura Municipal. E nós, todos os dias, trocamos e-mails perguntando se aquela rua já possui nome. Consultamos também o arquivo da casa, que possui todas as leis e todas as ruas que já existem, para evitar que uma lei ou que um projeto venha a ser aprovado quando já existe outra rua com aquela mesma denominação, que é proibido pelo nosso regimento. Então o trabalho é esse. É um trabalho que agrega tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo na busca desse material. Tem uma correlação dos poderes, né? Isso mesmo. Harmonicamente. Harmonicamente, né? Ô João, outra questão importante que as pessoas têm dúvidas, a respeito assim, não pode homenagear quem é vivo, ou só pode prestar homenagem com o nome de rua, o nome de uma praça, o nome de uma ponte, de quem já morreu. É assim mesmo que funciona, ou existem casos omissos, digamos assim, no regimento na lei orgânica, ou há casos específicos em que pessoas vivas possam ser homenageadas? Existe um caso específico que seria quando a pessoa homenageada em vida possui um grande vulto nacional, notoriedade nacional. Então vamos citar um exemplo bem prático para Caruaru, o Nildo Almeida. Ele é um vulto nacional pela história e pelo legado que construiu, e aí ele poderia efetivamente ser homenageado em uma rua, em uma praça ou em um equipamento público. Mas a regra geral é que essas homenagens elas passem efetivamente pelo critério de não serem prestadas em vidas para que não haja uma personificação, nem uma promoção pessoal. Então, só em casos excepcionais, como o exemplo de Nildo Almeida, que é lugar comum para Caruaru, um baluarte para Caruaru, lugar comum todos assim respeito, é que teriam essa possibilidade, mas a regra geral é que essas homenagens e as ruas, equipamentos, praças públicas, logradouros, espaços passem efetivamente pela uma homenagem póstuma, para que o sujeito que recebe a homenagem ou aquele que oferece não possa desempenhar, não possa ter um ganho de promoção pessoal em determinados casos, porque também o caso concreto é que vai definir, porque nem sempre é um indicativo de um nome de uma pessoa em vida para uma rua, uma praça, um equipamento público, quer dizer promoção pessoal, mas para blindar um pouco e dar mais garantia a essa questão, se preferiu esse caminho. Muito bem. Outra questão importante que eu queria trazer aqui para o nosso público é como é que funciona, doutor João, a questão do projeto de iniciativa popular, né? Quem está acompanhando a gente de repente quer propor um projeto, qual é o caminho que deve seguir? A quantidade de eleitores que é necessário, você precisa arregimentar 5% do eleitorado. Com essa arregimentação de 5%, você tem condição de apresentar uma proposta de lei que venha tramitar aqui na Casa. É um número que é baseado na lei federal, na Constituição Federal. Isso, é um número que ele, na verdade, o correto de uma lei orgânica realmente é seguir os passos do que diz uma lei, a Constituição Estadual e o que diz também, principalmente a Constituição Federal. Então esse é o número. E aqui na casa, chegando o projeto, ele é lido, estando dentro dos requisitos que estão previstos, ele é tido como um projeto na mesa, já que não existe. O projeto de iniciativa seria o pré-requisito, então ele é tido agora como um projeto na mesa diretora e aí ele segue o trâmite das demais proposições.
Então, se você tem aí interesse em algum projeto de iniciativa popular, tem que colher 5% das assinaturas dos eleitores de Caruaru. Nós temos hoje cerca de 210 mil eleitores, entre 210 e 220, faz a conta aí 5%, aí você vai colher essas assinaturas e vir para cá. Pessoal, um recado importante: não deixe de seguir nossas redes sociais, essas redes que estão aqui aparecendo na telinha, para que você possa ficar informado sobre as sessões ordinárias, as sessões solenes, as audiências públicas, as entregas de título de cidadão, as entregas de medalha, enfim, todo o trâmite da casa você acompanha aqui seguindo as nossas redes sociais. Questões importantes também, como essas entregas de medalhas e títulos, também passam pelas comissões, né, doutor João? Não é só chegar e dizer, vamos entregar para o cidadão. Ele passa pela comissão de redação de leis e passa pela comissão de ética. É importante que essas honrarias são necessárias, porque há um reconhecimento de determinadas pessoas que prestam um legado, que cumprem um papel social, que tem relevância para a sociedade e que às vezes desempenham aquele papel que nunca são reconhecidos. Então eu acredito que a Câmara de Vereadores também cumpre esse papel de identidade social. E quando ele escolhe que determinadas pessoas devem ganhar um título de cidadão ou devem ganhar determinadas honrarias, aquilo está credenciando o trabalho dele, motivando ele e servindo de exemplo para outros. Então, em que pese se puder construir um entendimento que não é importante, eu divido muito nesse sentido, porque eu acho que toda a sociedade tem que ter exemplos positivos. E quando se escolhe determinada pessoa para se receber título de cidadão ou honraria, é porque aquele exemplo daquele cidadão, daquela cidadã, daquela pessoa foi positivo, impactou positivamente e necessariamente precisa ser replicado aqui em Caruaru. São 11 comissões, né, permanentes, e hoje nós temos 8 temporárias, 19. Mas como é que funciona isso, Anderson? Essa questão das comissões temporárias e as comissões permanentes da casa. Nas comissões permanentes, elas são criadas através de projeto, né? Através de projeto de resolução, e elas fazem parte do nosso regimento interno e são comissões temáticas. Então cada comissão ela tem a sua base de atuação. Então a comissão de obras e urbanismo vai emitir parecer sobre feiras, a comissão de meio ambiente vai emitir parecer sobre recursos hídricos, a comissão de finanças analisa a LOA, que está aqui em análise na casa. Então cada comissão tem a sua matéria específica. No tocante às comissões temporárias, elas são comissões para fins específicos. Por exemplo, eu lembro que no começo dessa legislatura, né, a cidade estava passando por um momento muito complicado de violência e foi criada uma comissão de segurança. Essa seria uma comissão temporária. Foi uma comissão temporária que transformou-se hoje em uma comissão permanente. Isso. Então os trabalhos... pode virar, de temporária pode virar permanente. Pode. Então assim, os vereadores viram que seria interessante que Caruaru tivesse realmente um setor da casa, né, voltado especificamente para estudo, análise e apreciação de matérias relacionadas com segurança pública do município. No tocante às comissões temporárias, elas variam, elas podem ser Feira da Solano. Isso, temáticas, né? Transporte coletivo, elas têm prazo de duração, tem as reuniões. Aí realmente fica muito a mercê do caráter político que vai se dar aquela comissão. E essa questão das comissões, doutor João, elas são importantes, como o doutor Anderson falou, elas têm muito o perfil da atuação do vereador, né? Para a gente citar como exemplo aqui, o vereador Ranilson, né, que atua muito na área da saúde, geralmente ele compõe a comissão da saúde, né? O Marcelo Gomes, ele participou em outras legislaturas da comissão de leis, ele é advogado, vai muito do perfil de cada vereador, né? A atuação dele. É justamente isso. Como é que se escolhe o vereador? É uma atribuição da presidência. É uma atribuição da presidência dialogada com os vereadores. Então, cada comissão, efetivamente, é composta por vereadores que têm uma correlação temática com aquela matéria. Então, como você colocou os dois exemplos, a gente poderia colocar o Fábio Fernandes, que tem uma ligação com a causa ambiental, animal, que estaria nessa comissão. Nós temos o presbítero André de Informação Jurídica, que é o que preside a comissão de redações e leis. Então, muito do perfil em um diálogo institucional com a presidência, e aí, com essa conjugação de votados, faz nascer a atuação do vereador na comissão específica.
Muito bem. Olha, o papo está excelente aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Doutor João, obrigado e até uma próxima vez aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço, quero lhe parabenizar mais uma vez, Mário Flávio, porque você cumpre um papel essencial em divulgar o trabalho da Câmara, dar transparência, legitimidade, aproximar a Câmara da população. Então é essencial o que você está fazendo aqui, representa muito para Caruaru. Agradecer a gentileza de ter a honra de dividir com o Anderson, que no seu atuar carrega os maiores e melhores valores do serviço público. E você também, com essa sua atuação, transforma o serviço público e torna o serviço público mais transparente, mais claro. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, doutor Anderson. Um prazer aqui receber o senhor aqui no Câmara Entrevista. A gente espera contar mais vezes com a sua participação. Obrigado. Mário, eu que agradeço. E assim, estamos sempre à disposição. A consultoria jurídica está de portas abertas, tanto para novos convites quanto para a população que esteja interessada em qualquer assunto. E aqui, encabeçado pelo Dr. João, que realmente é uma pessoa ímpar e tem prestado muito bons serviços para a sociedade caruarense, e em especial aqui para o Poder Legislativo de Caruaru. Muito bem, nosso encontro, você sabe, aqui no Câmara Entrevista, sempre às segundas-feiras, às 8 da noite. Você confere no Facebook, também no YouTube. E a gente, é claro, espera contar sempre com a sua audiência. Até a próxima semana.